Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2009, pessoal. Uma questão que fala sobre dilatação anômala da água. Interessante para avaliar uma interpretação do gráfico, só que depois acaba tendo que cair em umas contas meio enjoadas para você poder conferir ali qual a alternativa certa, tá? Então ele fala para nós o seguinte: de maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água se ela estiver a uma temperatura próxima de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como o volume específico, inverso da densidade da água, varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0 e 10 graus Celsius, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. Então, basicamente, isso aqui é o volume, isso aqui é a temperatura, e o que ele fez? Esse pedacinho do gráfico aqui, de 0 a 10, ele fez uma ampliação aqui de 0 a 10. Ele realmente, quando a gente vê a ampliação, a gente percebe uma descida e uma subida. Quando a gente olha aqui, praticamente essa descida e subida fica imperceptível, tá? Sinal que é uma coisa muito pequena, só com o gráfico ampliado que a gente de fato conseguiu perceber, tá bem? Então, repara uma coisa, aí ele vem agora com as alternativas para que a gente possa avaliar. A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água diminui ao se resfriar de 100 para 0. Bom, pessoal, olha só, de 100 até 4 graus Celsius, de 100 até 4 graus Celsius, a temperatura diminui e o volume, a temperatura diminui e o volume também diminui. Tá certo? Agora, de 4 para 0, a temperatura diminui e o volume aumenta. Então, eu não posso falar que o volume diminui de 100 a 0. O volume diminui de 100 a 4. E de 4 a 0 o volume aumenta. Então, isso invalida essa frase, tá? Depois, o volume aumenta de 4 a 0. Bom, realmente, olha só, de 4 para 0 o volume aumenta de 4 a 0. Só tem que saber se é essa porcentagem. O volume diminui em menos de 0,04 ao se aquecer de 0 a 4. De 0 a 4, o volume diminui, também está certo. Só não sei se a porcentagem é essa. O volume aumenta mais de 4% ao se aquecer de 4 a 9. De 4 a 9, o volume aumenta, a temperatura aumenta. Então, não sei a porcentagem, mas o começo e o final estão certos, tá? O volume aumenta menos de 3% ao se aquecer de 0 a 100. De novo, não dá para falar de 0 a 100 como se fosse uma coisa só. Porque de 0 a 4, temperatura aumenta, volume aumenta. Desculpa, de 0 a 4, temperatura aumenta, volume diminui. E de 4 a 100, temperatura aumenta, volume aumenta. Então não dá para falar que aumenta o tempo todo, tá? Então essa está errada e aí a gente sobra entre B, C e D. Basicamente você vai perceber que o que vai acontecer aqui é uma mudança na ordem de grandeza dessa porcentagem. Então a gente tem que avaliar mais ou menos qual é a ordem de grandeza dessa porcentagem para a gente poder ter uma noção de qual é a resposta certa, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, olha só. Eu vou pegar a temperatura de 0. 0 graus Celsius é aqui. 0 graus Celsius é aqui. Se você olhar direitinho, você vai ver o seguinte. Aqui é 1,00010. Lá é 1,00020. Então, esse ponto aqui, ele está um pouquinho para cima do meio. Como ele está um pouquinho para cima do meio, eu coloquei 1,00016. O meio seria 15, botei 16. Então, vou considerar que o volume a 0 graus Celsius é 1,00016, tá? E agora, vou fazer a mesma coisa no 4 graus Celsius. O que tem aqui no 4 graus Celsius? No 4 graus Celsius, eu vou ter um volume aqui embaixo.
um volume aqui embaixo. Repara que, de novo, aqui no meio seria 1,00005, que seria metade de 10 aqui. Tá para baixo do meio. Então eu resolvi colocar 1,00003. 1,00003. Para que você fez isso, professor? Porque aí eu posso medir o ΔV. O ΔV durante essa variação de temperatura. Qual foi o ΔV? O ΔV é volume final menos volume inicial. Fazendo esse ΔV, eu vou conseguir numa boa 1,00003 menos 1,00016. Nós vamos conseguir achar um ΔV de menos 0,00013 centímetros cúbicos. Só que ele quer isso como porcentagem do volume inicial. Então eu teria que fazer uma porcentagem agora da seguinte forma. O volume inicial é 100%, esse ΔV vai ser quantos por cento? Tá? Então, assim, o volume inicial, que é esse, é 100%, o ΔV é quantos por cento? Fazendo essa continha, você vai conseguir chegar numa conta que é assim, você vai chegar assim, o seguinte resultado, x igual a 0,013%. Então, repara que a gente tinha lá nas alternativas 4%, se fosse aqui, 0,4% e menos de 0,04%. Então, é menos de 0,04%, tá? Que seria, então, a alternativa letra C, pessoal. Alternativa correta. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.